Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 2 da Revista dos Jovens. O título da lição é A Realidade do Deus da Bíblia. O tema do nosso trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Então, estamos tratando desse padrão, dessa fé, estamos estudando alguns assuntos referente à nossa fé, como vimos na lição passada, tratamos especificamente da fé cristã. Hoje vamos falar do Deus da Bíblia e continuaremos estudando durante todo o trimestre toda a base da nossa fé. Vamos falar sobre o pecado, sobre a salvação, santificação cristã, dentre outros temas que estarão abordando então esse padrão bíblico para a nossa vida. Como devemos então trilhar essa jornada, essa carreira que nos está proposta. Um tema semelhante ao que está sendo estudado na Revista dos Adultos, o estudo da Revista dos Adultos especificamente sobre a jornada, do primeiro passo até o último, que é quando chegamos ao céu. E nós, na Revista dos Jovens, estamos falando sobre essa nossa fé, tudo aquilo que nós cremos, visitando então os temas da teologia sistemática, além de outros práticos que estaremos falando sobre a vida cristã. Então hoje vamos falar sobre a realidade do Deus da Bíblia. Então a Bíblia não tenta argumentar ou provar a existência de Deus. Ela já o declara, Ou seja, Deus já se manifesta desde os primeiros versículos da palavra do Senhor. Deus já se revela aos homens. Então Deus mesmo já se revela durante toda a história e durante toda a revelação. Glórias a Deus. Nós, a partir da palavra de Deus, é que vamos compreender a sua revelação, quem é esse Deus, mas não se detém em querer provar que Deus existe. Os homens já experimentaram, aleluia, a existência de Deus quando falaram com Deus. Deus orienta toda a história, e chama homens, capacita-os, ajuda, está com ele para cumprir todo o seu plano, cujo propósito final é a salvação do ser humano, daqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, durante toda a revelação da palavra do Senhor, Deus se manifesta e os homens o conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. O texto principal da nossa lição diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, pela fé, nós cremos nisto e experimentamos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Ou seja, Deus nos dá ela gratuitamente. Ele que empreendeu todo o processo para nos salvar, dando seu Filho para morrer por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é mediante a fé, então tem que crer. O próprio Jesus disse, de por todo o mundo pregar o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Então, essa fé, eu creio nele, eu me aproximo dele, eu dou uma resposta positiva à graça, e a partir daí eu vou experimentá-lo, vou saber que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Tudo inicia-se através dessa fé que o Espírito Santo implanta no meu coração por todo lugar. Eu creio, ele me constrange, me convence do meu pecado, da justiça do juízo. Eu me declaro então pecador e que careço de um Salvador. Aleluia. E essa fé então me permite aproximar de Deus e ser galardoado por ele e agradá-lo, porque sem fé é impossível agradá-lo. O resumo da lição diz: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Glórias a Deus. Então, na Bíblia, nós temos toda a fonte necessária para crermos e conhecermos esse Deus. Ele se manifesta durante toda a história, todas as partes da Bíblia. Podemos conhecer seus atributos, podemos conhecer o seu poder e a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Louvado seja o Senhor. Então, o homem moderno carece, como vimos na lição passada, a fé é necessária para todos os homens, principalmente para alcançarem a salvação. O objetivo da nossa lição são compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus e conscientizar de que Deus é amor e justiça. Esse último objetivo, nós não vamos encontrar o tópico na lição. Por algum erro, a lição tem 2 tópicos, mas a gente percebe que deveria ter 3, porque são 3 objetivos e no livro de apoio há esse outro capítulo a respeito desse objetivo, conscientizar de que Deus
é amor e justiça. O texto bíblico se encontra no Salmo 19, nos versos de 1 a 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia traz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Romanos 1, 18 a 20 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Louvado seja o Senhor. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. O amor de Deus a se revelar a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como veremos durante a lição, existe uma ideia de Deus que as pessoas têm, que é o deísmo, que acredita que Deus criou e foi embora. Mas não, Deus manifestou, se revelou, glórias a Deus, enviou seu Filho para estar conosco, o Emanuel, e Jesus depois enviou o Espírito Santo para estar também com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não foi embora, Ele está nos resgatando, Ele está se relacionando conosco. Ele, embora seja transcendente, ou seja, Ele é além de tudo, glórias a Deus, está acima de tudo, mas Ele é imanente, Ele está conosco. Bendito é o nome do Senhor, e Ele se revela através dessa sua graça, o seu amor. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher e se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nessa lição acerca desse Deus e de sua revelação. Também veremos que há a revelação geral, estudaremos sobre ela, e a revelação específica. Então Deus se faz conhecer através das coisas criadas e também nos dá uma revelação escrita. Nesta podemos conhecer muito melhor a Deus, pois toda a sua manifestação durante a história, como já falamos, nos revela suas características e seus atributos. Então, quando alguém registrou que o Senhor sara, então conhecemos o Jeová Rapá, e esse nome, ou seja, essa palavra que foi atribuída a Deus naquele momento, aquela revelação, nos mostra então uma característica desse Deus. Então, durante a história, aos pouquinhos, ele vai se revelando, até que por último ele fala através do seu Filho, manifestando então toda a revelação, todo o plano dele para a nossa vida, para a nossa salvação. E isso a gente só consegue através da revelação específica, que é a palavra de Deus. Então ele registra, ele providencia que haja o registro da palavra do Senhor para que nós possamos o conhecer melhor. Primeiro tópico, Deus e sua existência. Primeiro subtópico, Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia em Gênesis 1:1 deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente seu poder e sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia, como já falamos, não se detém em provar que Deus existe. Ela já o revela, já a manifestação dele, inclusive na criação. Como diz aqui no texto, nem o tempo ainda era contado. Então Deus está além, ele é atemporal, ele é transcendente. Ele cria o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, além dele criar a terra, ele antes criou o tempo. Glórias a Deus. Então, ele é o Criador de todas as coisas. Um dos argumentos que podemos deduzir da existência de Deus é exatamente essa criação. Tudo funcionando no seu lugar. Desde uma célula do nosso corpo, um átomo do nosso corpo, até a nossa galáxia e todo o universo. Tudo funcionando como um relógio, com engrenagem que não pode tirar uma do lugar, senão, por exemplo, na nossa galáxia, se o Sol movesse alguns centímetros, se a Terra saísse da sua órbita, distanciasse do Sol ou se aproximasse dele,
né, a vida não teria condição de existir na Terra. Mas do jeito que existe, tudo foi criado para possibilitar a vida na Terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo funciona realmente como engrenagem. E para que isso exista, deve ter tido um engenheiro, um arquiteto. Então, esse argumento da criação nos mostra a existência de Deus. Embora a Bíblia não se detenha a isso, a provar essa existência, ela já mostra, né? Deus já aparece, então acabou. Então, por exemplo, se você conhece alguém, você não vai querer provar se aquela pessoa existe. Você já sabe que ela existe porque você está falando com ela, você já conhece. Bem assim, a Bíblia mostra Deus já aparecendo durante todo o registro bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas a gente pode inferir, pode, né, deduzir através desses outros argumentos a respeito da criação, a respeito do desígnio, a respeito da própria natureza do homem, que existe um Criador, que existe uma causa primeira. Louvado seja o nome do Senhor, que originou tudo isso. Os filósofos sempre tentaram buscar, né, qual é a causa primeira, qual é o motor que dá início a tudo isso. Então, tem que ter algo maior para dar início, né, para dar ignição a tudo que existe, colocado cada coisa no seu lugar e funcionando perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus é o Criador. Tudo que vemos teve um começo, e isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu do acaso, e para que não houvesse dúvida acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano, chamado revelação. Glórias a Deus. Então, nós não precisamos crer nessas teorias de que acham que tudo surgiu do acaso. Toda essa perfeição que a gente vê, desde uma planta, desde um animal, uma ave, seres marítimos, toda a perfeição que existe, as pessoas acreditam que veio do acaso, inclusive a vida humana, né? A nossa natureza, tudo surgiu do acaso. Não, a Bíblia, ela não nos deixa em dúvida e ela nos dá as respostas através da revelação. Então Deus nos revelou, como revelou a Moisés quando escreve o Gênesis, que ele criou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar sobre a revelação, como Deus se faz conhecido. Segundo subtópico, uma revelação geral. O Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação. E essa revelação se baseia juntamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, sua obra, manifesta na natureza, tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Então, todo ser humano consegue compreender que existe um Criador quando olha, né, para as coisas criadas. É aquela pessoa que está isolada, né, por exemplo, um índio que nunca ouviu falar de Deus, mas ele percebe na criação a existência do Criador e muitas das vezes vai adorar, consequentemente, né, ao sol, né, ele vai tentar descobrir quem é o Criador. Né? Então, essa revelação que já demonstra a existência de Deus é limitada, precisa então de uma revelação específica para explicar, para dizer realmente quem é Deus, como ele se revela a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos essa capacidade pela graça de Deus. Não pensamos como os agnósticos, que acreditam que a mente humana nunca vai alcançar o infinito, nunca vai poder explicar Deus. Tem até uma música que diz: ninguém explica Deus, mas a Bíblia explica. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que nós não vamos compreender a largura, a altura, né, ou a profundidade, né, do amor de Deus ou de suas características eternas. Mas o que é necessário ser revelado para conhecermos, para sermos salvos, se encontra nas Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então a revelação geral já anunciava que Deus existia, ou seja, a natureza, a criação. Mas a revelação específica explica a Deus. Apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. Então o pecado nos desfoca, né, tira nossas características de sermos semelhantes a Deus e também impede que tenhamos esse conhecimento pleno através dessa revelação somente. Mas ela já existe para que ninguém seja inexcusável, né? Ninguém vai poder dizer que Deus não existe,
ou buscar argumentos contrários à existência de Deus, como os homens fazem, tentando afastar Deus para que eles possam, não necessitar serem responsáveis pelas suas ações, não terem que um dia prestar conta, então é melhor que Deus não existe. Eles vão tentar argumentar isso, mas eles estão inexcusáveis, né? Sem ler a Bíblia, eles já compreendem que Deus existe, mas lutam para provar o contrário, né? Inclusive, deixa eu ver aqui esses pensamentos a respeito de Deus como ateísmo, por exemplo. Então, há o esforço para provar que Deus não existe. Então, que esforço que eles estão empreendendo para provar que não existe alguma coisa, mas por que tem tanto esforço? Porque existe. Né? Até esse Deus que está revelado na natureza ou na palavra, eles brigam para provar que não existe, como diz no Salmo, né? Então isso já é antigo. Honesto diz em seu coração, não a Deus. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e sua existência. Romanos 1,8 fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Então, eles resistem à verdade e praticam injustiça com isso. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e sua justiça. Romanos 1,20. Não se trata da aceitação de uma ideia filosófica ou de uma discussão acadêmica, pois a rejeição ou o reconhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a prática da injustiça. Né? Então, se não existe Deus, se é só a matéria, né? Se morreu, acabou, então as pessoas podem viver de qualquer jeito, buscar satisfazer os seus prazeres, porque depois que morre acaba tudo e não vai ter que prestar conta. Então, pode viver de forma irresponsável, ainda que eles busquem uma aparência de moral ou de comportamento civilizado, né? No seu interior. Luta, né, para se manter libertos, né, da ideia da existência de Deus, de um Deus justo, de um Deus amoroso e de um Deus eterno que também nos dará vida eterna. Né? Então teremos uma eternidade com Deus ou sem Deus. Isso depende da nossa escolha em nossa vida. Né? Se decidimos vivermos com Deus, teremos a eternidade com Deus. Caso contrário, também teremos a eternidade sem Deus, que a Bíblia chama de segunda morte. Um dia terá que pagar a conta. Após a morte, segue-se o juízo, mas as pessoas fogem dessa ideia e deliberadamente buscam argumentos e combatem de forma intelectualmente a ideia da existência de Deus, a ideia de Deus. Né? Que Deus tenha misericórdia desses, que eles possam decidir viver uma vida com Deus para poder também ter uma eternidade com Deus, como nós já o fizemos. E o terceiro subtópico, uma revelação específica. Então, Deus nos dá a revelação geral, as coisas criadas, tudo nos mostra que Deus existe, como vimos aqui no texto bíblico, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está tudo declarando que Deus existe, mas as pessoas preferem argumentar e dizer, não, foi por um acaso, não, tudo surgiu do nada, foi uma evolução, e essa evolução nunca se encontra os elos perdidos, mas, pelo contrário, encontra barreiras. Né? Deixa eu ver que duas espécies não podem gerar outra. Quando cruza dois animais de espécies diferentes, nasce até um híbrido ali, mas aquele híbrido é estéril. Né? Deus colocou barreiras que não permitem essa tal evolução que as pessoas preferem acreditar. Tem que ter mais fé para acreditar nas teorias, porque toda essa ciência são teorias, não são provadas, do que acreditar na revelação. Revelação geral, que é a criação gritando que Deus existe, e agora a revelação específica. O homem comum, ainda que esteja sob o efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta, para onde Paulo e os demais prisioneiros náufragos foram levados por Deus. Para que se aquecesse no frio, os nativos da ilha, chamados por Lucas de bárbaros, acenderam uma grande fogueira para os náufragos por causa do frio e da chuva.
Paulo recolhe alguns galhos e é picado por uma cobra venenosa, motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Atos 28:4. Aqueles homens não conheciam o Deus revelado na Escritura, mas sabiam que há uma justiça divina e que não deixa escapar dos seus atos aqueles que praticam o mal, né? Inclusive, então, a gente vê esses habitantes daquela ilha tendo, né, essa revelação geral de que existe o bem e o mal, e existe a justiça, glórias a Deus, e dizendo que Paulo era tão mal que ia ter que pagar, né? Então, tem esse conhecimento, né, que nós temos do que é bem e o que é mal, ou seja, nós sabemos distinguir, sabemos quando fazemos as coisas erradas, mesmo sem conhecer a Bíblia. Então, isso também é um argumento da existência de Deus, da nossa natureza, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade moral, né? Então, a gente consegue entender, mesmo sem a revelação específica, sem a Bíblia, que existe o bem e o mal, existe uma justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também já demonstra, né, a existência de um Criador que nos criou dessa forma, né, nos transmitiu esses atributos. Glórias a Deus. Mas o pecado vai distorcendo tudo isso. Graças àquele evento, os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o Evangelho, pois Paulo foi livre por Deus da morte. Né? Eles tinham um conhecimento geral, uma revelação geral, e agora Paulo lhe traz a revelação específica, o Evangelho, ou seja, lhe expôs a Escritura, o plano de Deus, revelado e registrado de forma escrita. Louvado seja o nome do Senhor, que Paulo já tinha recebido do Senhor e agora ensinava, pregava. Louvado seja o nome do Senhor, apresentando a Deus de forma clara, né? Ou através da revelação das Escrituras, nos carecendo da palavra de Deus. Por isso, para que nos explique, para que conheçamos a Deus, como diz Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como fazer isso? Tendo comunhão com Ele, andando com Ele, tendo fé e lendo a Escritura, como Jesus disse, né? A lei, os profetas e os salmos, né, tratavam a respeito dele. Segundo tópico, ideias acerca da pessoa de Deus. Primeiro, sobre o tópico ateísmo. Na história da humanidade é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder. A estes que não creem, denominamos de ateus. Pessoas que discordam de seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso e supremo, que fez todas as coisas e que intervém na história. Essa ideia de que não há Deus não é recente. O Salmo 53:1 mostra a seguinte verdade: disse honesto no seu coração, não há Deus. A negação acerca da existência do Eterno começa no íntimo do homem de maneira velada. Então, acreditar que não há Deus e discordar, né, em seus pensamentos e ações, nós podemos constatar na palavra de Deus que é coisa antiga, né? Desde o tempo do salmista já havia esses loucos, os necios, que diziam em seu coração que não há Deus. Mas podemos ver aqui que isso inicia de forma velada no coração. A gente pode até falar, não, eu não sou ateu, mas quando eu vivo de maneira a não pensar que Deus existe e que Ele está no controle de tudo, inclusive Ele nos sonda, nos conhece, eu estou quase, né, de forma velada, sendo um ateu. Estou na igreja, mas estou vivendo de qualquer jeito, ou seja, Deus não vai me castigar, Deus não está vendo, Deus não tem poder para isso. Então, se eu vivo de qualquer forma, também, como diz aqui, discordando da existência de Deus, não só nos pensamentos, mas nas ações, né, eu corro o risco de estar fazendo como esses necios que não acreditam na existência de Deus. Claro que aqueles que são declarados, eles vão argumentar e vão estudar, buscar, né, resposta para esse sentimento, né, que começou lá no seu coração de forma velada. Mas ainda tem aqueles que estão na igreja, estão desacreditando. Por quê? Porque continuam vivendo o pecado, não buscam ser transformados, não esperam Jesus, né, além dessa vida, são os mais miseráveis dos homens, como diz a própria Senhor. Só que Jesus para ser abençoado aqui na terra e não está visando o céu, né? Então a gente também corre esse risco de já ter um sentimento velado no nosso coração de não querer acreditar em Deus, porque a gente está vivendo sem acreditar. Que Deus nos ajude, né? Que possamos crer, temer e tremer. Louvado seja o nome do Senhor. A ideia da ausência divina é como uma semente que está em fase de germinação.
Depois, o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa, que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Então, a partir do momento que eu expulso Deus do meu pensamento, ele não existe, né? Intelectualmente eu estou dizendo que não existe, eu vou viver de qualquer forma, porque eu vou acreditar que morreu, acabou. A Bíblia está toda errada, né? Então toda a revelação que Deus nos deu não existe. Se Deus não existe, a revelação também, a Bíblia não é de Deus, é escrita por homens, como alguns querem dizer, para desacreditar e para continuar vivendo em pecado. Que Deus nos ajude, e é o princípio, né? Tanto a idolatria é porta para pecados, como também o ateísmo irá me conduzir a uma vida de perdição, uma vida de corrupção, como diz aqui. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Fala no Salmo 53. Cada subtópico desses pensamentos sobre Deus já daria uma lição. Mas vamos para o segundo subtópico, né, que é o panteísmo, né? Então, uma visão panorâmica. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ela também diz que o Criador se utiliza de sua criação para mostrar um pouco do seu poder. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. O salmista deixa claro que a criação e o seu Criador possuem uma conexão, mas não se misturam da mesma forma que uma pintura não é o pintor, e sim uma obra deste. Meyer Pearman diz que em algum momento as pessoas expulsaram Deus dos seus pensamentos e depois perceberam que tem que haver um Criador, né? Então, como a gente viu aqui, toda a criação ela declara a existência de Deus. Como fazer agora? Como resolver esse dilema? Então, já que eles não criam num Deus revelado como Deus Criador, eles tornaram a criatura como o próprio Deus. Então, Deus é o mundo, Deus é o universo, Deus é uma árvore, Deus está em tudo, nas pessoas, inclusive, o destino eterno das pessoas é morrerem e um dia se unir à natureza ou reencarnar até em um animal. Então, você vê que aqui é um pano de fundo para muitas religiões orientais, né, como o hinduísmo, o budismo, até as pessoas seus espíritos, suas almas se refinarem, né, através das reencarnações, chegarem ao nirvana, se tornarem uma só coisa. Então, esse pensamento dos panteístas está nessas religiões e acredita que tudo é Deus, então a árvore é Deus. Então, se em vez de adorar o Criador, acaba adorando, né, se inclinando a criatura, achando que tudo é Deus. Isso também a gente vê em Romanos, né? Por exemplo, Romanos 1:25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Que Deus tenha misericórdia. E o terceiro subtópico fala sobre o deísmo. Deísmo com D, né? A gente vai ver que daqui a pouco estudaremos o teísmo com T. Vamos começar com esse deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com o seu próprio entendimento. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para eles, Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas. A intervenção divina não existe para o deísmo, pois Deus não se importa mais com a sua criação. Já bastaria ter criado o mundo e os homens. É como se Deus fosse um pai ausente, que gerou um filho, mas deixa-o viver para desejar com autonomia, para tornar suas decisões sem se importar com a eternidade, né? Então, para o deísmo, Deus criou o mundo, deu corda e foi embora. Se vire, né? Deixou a criação por conta própria. E, como vimos aqui, para eles não existe revelação, não existe milagre, porque Deus não intervém, né? Mas a gente pode também trazer o argumento de Deus na história, né? A gente vê que Deus, ele agiu durante toda a história, né? Ele chamou Abraão, né? Ele elegeu ali um povo para ser representante dele aqui na terra. Israel está lá até hoje, confirmando todas as promessas de Deus que foram cumpridas e ainda aquelas que serão cumpridas.
Então Deus, enviou seu Filho, o Emanuel, Deus conosco. Então Deus, de forma alguma, deixou a criação por conta própria. E nos tem revelado todos os acontecimentos que estão prestes a acontecer. A escatologia, a gente vê toda a revelação de Deus, que Deus ainda vai agir e está agindo na história nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E para o deísmo, então, para que orar, Se Deus é um Pai ausente, mas o próprio Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Jesus nos mostra que Deus tem esse relacionamento de Pai, não um Pai ausente. Um Pai que cuida, um Pai que sustém, um Pai que protege, um Pai que ama. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus foi enviado por esse Pai para nos ensinar, para nos instruir o caminho para o céu, para morrer em nosso lugar, pagar o nosso preço. E ele disse que quando fosse para o Pai, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco hoje. Aleluia, tem agido, tem ensinado, tem capacitado, tem revestido de poder a sua igreja. E tem sido nosso paráclito, nosso ajudador, nosso Consolador. Então o deísmo descarta tudo isso. Então, para eles, a revelação escrita, a palavra de Deus também, não tem valor, porque a palavra desfaz toda essa maneira de pensar daqueles que professam o deísmo. Então, não é esse o Deus da Bíblia. Mas a gente vai falar agora então do teísmo, T de tel, Teísmo. Então, essa é a nossa forma de pensar. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que ele se envolve diretamente em sua criação. Enquanto no deísmo, D de dado, Deus não intervém em nada, no teísmo, T de tel, ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando a sua vontade e zelando pela sua criação. O teísmo rejeita o panteísmo, por este tentar unir a criatura com o Criador, fazendo dos dois um. Rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela. Também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e que sua existência pode ser viciada de diversas formas. Então, a lição é sucinta, mas esse tema aqui pode ser bem mais pesquisado, elaborado, estudado. Uma obra que muitos irmãos conhecem, eu poderia citar aqui, essa obra que minha primeira teologia sistemática, ela foi que me alfabetizou teologicamente, que é esse livro, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, de Mian Perman. Vou colocar na descrição do vídeo um link para os irmãos, se quiserem adquirir essa obra, uma teologia sistemática simples, resumida, clara, e que pode servir também de subsídio para esse tema que estudamos hoje e outros temas que veremos durante essa lição. Louvado seja o Senhor. A conclusão diz: diante das diversas opções de classificar a Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que os buscam. Hebreus 11:6. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Glórias a Deus. Então temos a fé que nos aproxima dele, que podemos agradá-lo, crer que ele existe, que ele é galardoador, louvado seja o Senhor, e também temos a revelação escrita, que nos auxilia a conhecer cada dia mais o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na próxima lição vamos falar sobre a realidade bíblica do pecado, Mais um assunto teológico que é importante os jovens conhecer para que possamos embasar nossa fé e saber responder a qualquer um, com mansidão, com amor, aqueles que nos perguntarem sobre a nossa fé, no que cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição, Senhor, tão rica, tão necessária, Pai. Possamos, Pai, pesquisar mais sobre esse sistema, pois quanto mais conhecemos nosso Deus, aleluia, mais nos aproximamos dele, mais sentimos também ele se achegar a nós. Deus poderoso e santo, obrigado, Pai, pela forma maravilhosa com a qual o Senhor se revela para nós, através da sua criação e através da palavra de Deus. Pai, não podemos de forma nenhuma sermos, Pai, enganados.
Pai, com filosofia, com argumentos humanos. Nós podemos compreender, conhecer e experimentar esse Deus tão maravilhoso que nos salvou e que brevemente vem nos buscar. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Cada jovem tem esse sentimento maravilhoso da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o união do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.